Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um Sala de Visitas. Depois de um tempo aí de descanso, de recesso, nós estamos de volta e hoje com um convidado muito especial, um amigo muito querido, amigo do coração, dando as boas-vindas aí à turma toda que está com a gente, a turma que está chegando, fique aí à vontade, estamos retomando o nosso Sala de Visitas, com certeza será um bate-papo muito especial, com o querido amigo pastor Marcos Davi, pastor da IBAGE, Igreja Batista Jardim das Indústrias, em São José dos Campos, amigo de muitos anos, um dos primeiros amigos que eu fiz aqui em São Paulo, principalmente quando eu cheguei aqui para a Zona Leste de São Paulo, e nós tivemos um tempo muito especial de compartilhar muitas coisas juntos, muitas coisas especiais, e eu tenho certeza que vai ser uma tarde impactante para todos nós, com certeza vai ser uma tarde muito abençoadora, um final de tarde muito abençoador. Estou aguardando o pastor Marcos chegar por aqui para já chamá-lo para a conversa, para a gente aproveitar aí o melhor desse tempo aí para nós estarmos juntos. Nós vamos falar sobre muitas coisas, dando boa tarde, a pastora Ana Maria chegou com a gente, a Vânia está com a gente, o pessoal, né, da IBAGE está com a gente. Entrou o pastor Marcão aqui no perfil dele, a Claudete, seja bem-vinda, a Alessandra, seja bem-vinda. Deixa eu chamar meu amigo aqui, ele é o cara que boa, fez uma live essa semana abençoadora aí com o Thiago Grulho. Eu tive a oportunidade de estar junto. Ei, meu amigo, boa tarde, você tá bom, querido? Boa tarde, Marcelão. Prazer estar contigo, querido amigo. Prazer meu, rapaz. Obrigado, viu? Obrigado por aceitar o meu convite. E coisa boa, né? Nesse tempo de pandemia, a gente não consegue tomar café na padaria presencialmente, pelo menos mata um pouquinho da saudade, né? Virtualmente, né? É verdade. Tem café nessa sala de visita aí? Tem pão de queijo? Rapaz, tem, ó, tá aqui, o café tá aqui, pena que eu não posso levar para você, mas o pão de queijo não chegou, mas o café tá garantido para aguentar esse frio. Deixa eu ver essa caneca aí. Oh, essa aqui é a personalizada da IBG, ó. Olha, que Me deram legal. essa aqui tem até o nome, ó, aí, ó. Opa, Nossa. quase que eu derrubo aqui, a emoção foi grande. Deixa eu botar meu fone de novo aqui, ó. Aí Aí. sim. Gostei. Então, Bonito. essa deram de presente foi a que deu origem à série. Me deram de aniversário, fizeram personalizada, e a turma depois, hoje está lá na store da IBG lá. O pessoal, enquanto toma café, lembra de orar pela igreja, pelo pastor. Aliás, a IBG é muito carinhosa, viu? Eu quero agradecer aqui e aproveitar, Marcelo. Obrigado pelo presente, pelo mimo que vocês me enviaram, um livro tão precioso, viu? Obrigado pelo carinho. Vocês são muito carinhosos. Não, foi o mínimo que a gente pode fazer, né? Se abençoar a gente no Clube da Luta e tantas outras vezes, ser um amigo, é um parceiro nosso, muito especial, muito especial. Eu quero aproveitar ao máximo esse tempo aqui, né? Eu sei que o nosso tempo é precioso, o seu tempo, então, nesse tempo aí de pastoreio, de lives. Eu estava comentando com a turma antes de você chegar sobre a live que você e o Thiago tem feito semanalmente agora, né? Tá semanal, não é isso? Isso encontra, acho que terça-feira, se não me Toda terça, engano. 10 horas. Toda terça, 10 horas. Legal, sempre que eu posso. Essa semana eu consegui entrar e achei muito legal a discussão que vocês estavam fazendo, então até recomendo aí, né, no Instagram do Marcos Davi e do Thiago Grulho, uma parceria, dois amigos queridos, e um tempo muito legal de pastoreio, de reflexão, e foi muito abençoador. Eu peguei ali do meio para o final, foi muito legal, é muito bom, abençoa o coração e ajuda a gente. Eu tenho aprendido muito com o Thiago, viu, Marcelo? O Thiago ele é um amigo muito especial. Eu sei que você também tem esse mesmo carinho por ele, mas extremamente inteligente. Então, na verdade, eu estou sendo mais abençoado com ele toda terça, ele tendo paciência para participar, né? A próxima a gente vai falar sobre o céu. Falar sobre o céu. Sobre o céu? Rapaz, terça-feira, então, 10, legal. Fiquem ligados aí, muito legal. Eu tenho certeza que vai ser muito especial. Marcão, queria começar esse papo aqui, esse Sala de Visita, seja muito bem-vindo, conhecendo um pouquinho da sua história, né? Você está aí, né? O pessoal olha, Marcão, é igual a história do Thiagão, né? O meu jeito, a minha alma carioca, Marcão. O Marcão é carinhoso. Eu posso tomar Marcos ali, mas é o Marcão, tá? É a forma carinhosa da gente se tratar. Eu queria que você contasse um pouquinho da sua história, da sua caminhada. Eu conheci você aqui em Suzano, quando você era pastor da PIB de Suzano, foi quando eu vim aqui para a IBG, na Zona Leste. Quem é o Marcos Davi? Onde você é? Como é que foi essa chamada para o ministério? Conta um pouco da sua história para a gente aí, irmãozão. Quem é esse pastorzão do coração aí, Marcos Davi? Obrigado, amigo. Obrigado por essa oportunidade de contar um pouquinho da minha história. Que bom ter amigos dessa caminhada. Eu sou do Rio, eu sou de uma cidade chamada Volta Redonda. Sabia que você era gente boa, do Rio de Janeiro. Flamenguista,
É de Deus. É de Deus. É de Deus. Eu cresci num bairro chamado Retiro, em Volta Redonda, e frequentei, desde que nasci, a primeira igreja batista do Retiro, em Volta Redonda. Hoje é pastoreada pelo pastor Aloísio. Meu pai pertence a essa igreja. Meus pais se separaram, eu tinha 11 anos de idade. E eu entrei numa crise profunda de depressão. Aí eu planejei o meu suicídio aos 11 anos. Aí foi quando eu me converti a Cristo. E se eu pudesse sintetizar essa minha experiência de conversão, Marcelo, eu diria o seguinte: todo investimento que se faz a nível de igreja, na vida das crianças, às vezes a gente não considera muito, né? Eu sei que a IBG, ela tem isso por excelência, ela investe preciosamente no Ministério Infantil. E eu me converti enquanto eu, aos 11 anos, planejava o meu suicídio. Quando eu ia levar uma colher de veneno de rato na boca, por causa da depressão que eu estava enfrentando, veio uma chuva muito forte. No Rio, você tem uma chuva assim de pancada de 1 minuto, sabe? Sim. E eu estava em cima da minha casa, eu estava no telhado, havia escrito uma carta para o meu pai e para minha mãe, na minha cabeça já, mesmo menino, para livrá-los de qualquer culpa, que eu não estava conseguindo lidar com a situação e tal. E quando eu ia levar a colher, veio aquela chuva, aí as gotas são muito grandes e fortes, aí tirou o veneno de rato da colher. E eu fiquei com muita raiva, cara, porque eu entendi, mesmo criado na igreja, que Deus de alguma forma estava me acompanhando naquele momento e Ele que atrapalhou aquilo. Uau, aí, glória a Deus. Aquela chuva veio com a pancada assim. Aí quando eu fui colocar a colherada de novo, eu vi um arco-íris sensacional. Até hoje, se eu fechar os olhos, isso eu tenho 51, então tem 40 anos atrás a história que eu estou contando. Eu vi um arco-íris assim muito forte. E aí Deus sussurrou no meu coração, cara. E por isso que eu estou falando da história das crianças, né? Porque a história de Noé, contada pelas professoras, fez todo sentido naquele momento para mim, porque Deus falou assim: não faça isso, porque eu quero fazer uma aliança contigo. E eu entendi. Uau! Eu entendi, cara. Aí eu fiz uma oração de entrega a Jesus. Foi ali que eu me converti a Cristo. Aí, dos 11, aí minha vida ganhou, todos nós sabemos, né? As aflições, elas receberam a companhia de Cristo. Eu continuei enfrentando aflições, porque é isso que eu e você pregamos, né, Marcelão? Nós pregamos que a conversão, ela não estanca as aflições, mas nós começamos a contar com a sabedoria, discernimento, paz, força para enfrentarmos as aflições. Até hoje meus pais são divorciados. Então na minha história não ocorreu a conversão com desdobramentos de bênçãos, de reconciliação, porque isso também pode ocorrer. Deus faz aquilo que Ele quiser, mas comigo não foi. Mas eu comecei a me envolver muito mais na igreja. Eu me batizei. Aos 14 anos, eu estava assistindo um culto na Pibre. Quem estava pregando é o pastor Edson Petterly. E ele pregou em Atos 24. Conhece? Conhece? Amigo querido, eu sou do Rio, eu sou de Volta Redonda, igreja do Retiro. Tudo que você está falando, eu já transitei na época de Gilberto ali. Puxa, mas a gente já tinha conversado sobre o Edson Petterly, não, né? Não, eu nem sabia que você era de Volta Redonda. Eu nem sabia que você era do Rio. Ele é um pastor muito querido para mim. Hoje ele está nos Estados Unidos, amigo, né? Está nos Estados Unidos hoje. Muito, muito precioso. Até hoje a gente tem contato. Aí ele estava pregando em Atos 20 e 24. Mas em nada tem minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Evangelho, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. No final, eu senti muito Deus me chamando para o ministério. Só que eu fui um garoto crescido na igreja. Garoto crescido na igreja não tem muita autoridade, né? Aprontou tudo. Sei bem que é isso. Eu já tinha aprontado todos na igreja. Eu era daqueles bem levados mesmo, Marcelão. Aí, quando ele estava fazendo um apelo, eu me vi lá na frente, de joelhos, com ele com a mão na minha cabeça. E aí ele orou e eu senti que Deus estava me chamando para o ministério pastoral. Eu me lembro desse dia de falar para um dos diáconos, né? Os diáconos naquela época, eles supervisionavam a igreja, mantinham a segurança. Sim. E eu me lembro de contar para ele assim: você não sabe o que aconteceu hoje? Ele, Aí eu disse, eu
eu recebi uma chamada para ser pastor. Aí ele falou assim, duvido. Que isso? Que eu aprontava. Aí eu duvido que você foi chamado. Não era o diácono, não, era o diabo que estava falando isso. Mas no fundo, eu dava muito trabalho para eles, né? Esse diácono, ele depois se tornou uma pessoa que me encorajou muito para o ministério, né? A Simone tem... A gente dava motivo para eles, né, Marcão? A gente foi criado, eu filho de pastor também, meus pais se separaram, tem uma história muito parecida com você. Esses irmãos queridos, nós demos muito trabalho para eles. A gente deu. Esse diácono, ele já está na glória eterna lá, mas eu tive a oportunidade de pregar na minha igreja que eu cresci, num congresso. E ele estava vivo ainda. E eu me recordo até hoje com muita emoção, porque aí eu preguei e ele ficou assim, bem embaixo ali do púlpito, me esperando. Sim. Ele falou, eu quero te dar um abraço para te dizer. Ele lembrava, né? Já tinha passado, sei lá, uns 20 anos. Aí ele falou, eu quero te dar um abraço para dizer que obra linda Deus fez na sua vida. Então, aos 14 eu fui chamado para o ministério, trabalhava na CSN, Companhia Siderúrgica Nacional. Já aos 17 comecei a namorar minha esposa e aos 20 eu decidi que tinha que vir para São José dos Campos. Eu senti de Deus que eu deveria vir para morar e estar com a minha mãe no meu último ano de solteiro, porque eu morei sempre com meu pai depois do divórcio. Mas eu ouvi Deus dizendo, olha, vai para São José e antes de se casar, fique um tempo com a sua mãe. E eu vim. Minha mãe já era casada também, com meu padrasto. Eu fiquei o último ano de solteiro e aí eu me casei em 93. Em 93, eu estava no centro de São José dos Campos, perto da loja americana, e aí eu recebi um panfleto da aula inaugural do seminário que eu cursei. Porque aí Deus me lembrou dos 14 anos, olha, agora é a hora de você cumprir. Durante todo esse processo, a gente prega, eu participei de uma banda, eu era baixista, mas aí Deus falou, olha, é a hora. Compartilhei com a minha esposa, que já sabia da minha chamada. Aí eu iniciei os estudos do seminário. Me formei em 97, comecei em 94, me formei em 97, não, 94, 95, 94, 97. Fui da primeira turma, chama-se CTVAP, Centro Teológico de Estudos do Vale do Paraíba. E até o pastor Carlito, pastor Reginaldo na época, eles eram os idealizadores desse seminário. Aí eu me formei em 97, fui consagrado no mesmo ano da minha formatura, e em 98 eu iniciei minha jornada ministerial. Então eu pastorei com muito carinho, me lembro, da Igreja Batista Monte Sião em Taubaté, por 2 anos. Depois eu pastorei, depois de Taubaté, a primeira Igreja Batista em Moreira César, por 2 anos. E aí eu vim para Suzano, Zona Leste, e pastorei por 7 anos a primeira Igreja Batista em Suzano, com muito carinho essas igrejas. E aí em 2009 eu voltei para essa igreja que me sustentou durante o seminário, que reconheceu meu chamado ministerial, que me encaminhou para o seminário. E aí eu estou há 11 anos pastoreando a Ibage. Então, mais ou menos... 11 anos já? 11 anos. E os meus 3 filhos, né? Eu casei em 93, meus filhos nascem em 2003 em Suzano, enquanto eu estava em Suzano. Eu não podia ter filhos, eu já te contei essa história na tua igreja também, sim, na IBG. E aí Deus, por meio de uma inseminação artificial, nos deu os gêmeos, Giovana e Arthur, hoje com 16. E um ano depois deles terem nascido, a gente teve o Davi, que é o nosso caçula, com 15 anos. Cara, resumindo assim, essa é a história do Marcos Davi. Cara, que história legal, Marcos. Engraçado, a gente tem algumas coisas muito, muito incomuns, né? Cariocas, flamenguistas. Meus pais também se separaram, eu tinha 11 anos. Eu acho que eu fui tão arteiro quanto você, criado em igreja, aprontar, quebrar vidro de igreja, jogar bola escondida, pular muro, enfim. Essas coisas básicas. Né? E o meu primeiro ministério também foi a Igreja Batista Monte Sião, só que Cachoeiro Itapemirim. Você está contando? Eu falei, peraí, quantas similaridades? Eu acho que por isso a gente se identifica tanto assim, apesar da distância, mas é muito legal, muito legal. Marcão, e você tem se caracterizado, né? Você é um pastorzão do coração, uma coisa que me chama muita atenção, que eu admiro muito em você. Você é um pastor muito
do coração, né? Da passional, lógico, é um estudioso, é um teólogo, um cara de Bíblia, mas que fala muito daquilo que está aqui, não é da mente só, né? É algo que você acredita, que está nas suas entranhas, que fazem parte da sua caminhada, da sua história de vida. A gente já ouviu o seu testemunho aqui na IBG, a gente tem histórias em outros aspectos bem parecidas também, de lutas, enfim. E aí hoje a gente olha, né, falando desse momento de pandemia que a gente tá vivendo, de loucura, a gente vê surgir, principalmente nas redes sociais aí, muita receita pronta, né? Eu tô lendo sobre isso, a gente até conversou um pouquinho antes de entrar aqui, eu tô lendo um livro que eu recomendo para todo homem ler, eu tô relendo, chamado O Silêncio de Adão, do Larry Crabb, é um livro que é fantástico. E essa semana eu estava lendo, aliás, hoje especificamente eu estava lendo sobre isso, me chamou a atenção, falei, vou trocar figurinha com o Marcão sobre isso, com o Marcos Davi. Ele fala da teologia da receita, né? A teologia da receita em confronto com a teologia transcendental. Essa teologia pronta, né? Usar a Bíblia para respostas prontas, e com essa coisa da pandemia, parece que isso virou uma febre, né? As pessoas parecem que muita gente está atrás disso, né? Se criou uma demanda por respostas prontas. Para muita coisa aqui não tem resposta, porque a vida, como você disse, né? Na questão dos seus pais, os meus também continuavam divorciados, meu pai faleceu há uns 2 anos, eu fiquei mais de 20 anos sem vê-lo, enfim. Então, assim, Deus restaura, constrói a nossa história, mas não é o feliz para sempre, não é aquela coisa, a vida não é uma ciência exata, né? Não é uma ciência exata, tem coisa que não tem resposta, que a gente não vai ter nunca por quê. E como é que você vê isso? Quer dizer, você percebe isso também, essa demanda, essa teologia pronta de internet, principalmente, eu brinco, são os teólogos de Facebook, a teologia, né, todo mundo tem resposta para tudo, essa turma que não conhece nem Bíblia. Como é que você vê esse movimento? Como é que você vê essa carência que as pessoas têm? Como é que é isso para você? Você vê dessa forma também, não? Eu vejo como você também. 10 passos, 10 degraus, né? Essa coisa da gente tentar encaixar a igreja na mesma realidade que aquele programa, o processo se originou. E não dá certo, né? A gente trata, especialmente a igreja, como um organismo. Embora seja uma estrutura, né, jurídica, né, uma pessoa jurídica, mas ela é um organismo à luz da Bíblia, e como organismo, onde ela foi plantada, ela tem as suas características, né, bem personalizadas. A IBG é muito diferente da IBAGE, né? Mesmo que elas tenham o mesmo padrão de origem nas escrituras, de fonte, né, nas escrituras, de fundamento em Cristo, a gente tem aspectos que nos diferenciam como demandas, né, Marcelo? Eu que já tive a oportunidade de pregar na IBG, aquilo que Deus tem feito é muito especial e não significa que aquilo que você está implantando, que você tem desenvolvido com a equipe pastoral e com muito êxito, que isso, todas as coisas e todas as estratégias vão dar certo aqui também. Assim como hoje mesmo eu estava aconselhando uma pessoa e a gente cai às vezes na armadilha de achar que até o processo de aconselhamento, uma direção que eu tenha dado para uma pessoa com um problema ou problema semelhante, vai dar certo. Então a gente cai nessa armadilha também. E eu estava pensando que com essa pessoa, embora ela esteja vivendo a mesma dificuldade que outra que eu aconselhei, a sua história é diferente. Então, ela não recebe aquelas estratégias como o outro recebeu, né? Aqueles conselhos e orientações são dados de forma diferente. O que você está dizendo é muito rico, Marcelo. Nossos filhos são diferentes. Eu sei que você tem filhos também como eu. Você tem filhos também na adolescência e juventude, não é, Marcelo? Isso. A mais velha, a Tainá, está com 19, vai fazer 19 e o Lucas fez 16, essa idade aí, parece. E os dois são completamente diferentes. Completamente diferentes. Os meus também. É uma identidade. A educação que é dada para os dois, a gente tem uma devolutiva dos dois completamente diferenciada. Então, eu concordo com você. E esse livro que o Marcelo está indicando, ele é fantástico. Se você puder dar uma olhada nele. O Eudine é especial. Ele morreu ano passado ou 2018? Não lembro agora. 18. Um homem de Deus mesmo. Então, eu acredito que
como vai ser a igreja pós-pandemia, que ações a igreja tem que tomar. Eu acho que tem que respeitar, Marcelo, exatamente o que você disse. As características da sua comunidade. A minha comunidade, por exemplo, ela é muito receosa, né? Nós somos aqui cerca de 1000 membros, mas nossas celebrações de retorno, que começaram no dia 2 de agosto, com todos os critérios e cuidados, tem sido um retorno muito lento. E eu digo, ontem nós tivemos reunião da equipe pastoral, aí eu disse, nós temos que ter paciência, porque o nosso povo é um povo que tem receio, né? A gente está tendo uma média nas celebrações de retorno, 70 pessoas, de 1000. Então, a gente estava dizendo, o que a gente precisa pregar? Não, a gente precisa pregar a mesma coisa. E entender que os membros desta comunidade, eles são membros com uma característica que os distingue de outro. Eu tenho, por exemplo, na mesma cidade, igrejas onde 100% da igreja já voltaram. Então, são diferentes. Então, isso que você está dizendo é muito importante. Às vezes nós pegamos uma receita pronta e a gente vai tentar colocar e a gente não respeita as características da própria comunidade. A gente acaba se decepcionando, se frustrando e acaba frustrando também a comunidade, né? Com certeza. Eu acho que é importante isso aí que você colocou. Nós vamos voltar agora dia 30 de agosto, né? Eu estava até agora à tarde gravando alguns vídeos, etc. E a gente estava conversando isso com a equipe pastoral essa semana, aqui ontem, na nossa reunião, ontem isso, né? De preparar o nosso coração para justamente isso. A gente não sabe ainda como as pessoas vão reagir, porque o ser humano, né? E aqui a gente tem na capital aqui igrejas que voltaram com 15, 20, outras que estão com 2, 3 cultos, enfim. Então há essa dinâmica, né, de que a igreja ela é um corpo vivo, né? Ela é uma instituição, mas a essência dela são pessoas, é dinâmico, né? São membros de um corpo. A figura que Paulo usa para mim lá é muito rica, né? A gente precisa entender e fazer essa leitura, né? A gente vive uma época muito da industrialização, da massificação, muitas vezes pastores, líderes e a própria igreja, né? Outro dia eu ouvi, né? Mas igreja tal abriu, por que a gente não abre? Igreja tal, eu lembro que eu disse até na terça-feira, eu fiz uma live para orientar os membros da igreja sobre esse processo. Eu falei, não estou preocupado com o que acontece na igreja. A igreja, eu sou pastor dessa igreja, da EBG. A nossa realidade, a nossa comunidade, porque lá fez, deixou de fazer, ou porque nós fazemos, enfim. A gente troca figurinha, como a gente faz sempre, né? O que está acontecendo, a gente troca experiências. Agora, eu particularmente não acredito, né, nessa receita pronta para nada, nem teológica, nem estratégia, modelo de igreja, evangelismo, enfim, né? Tem coisas que funcionam, mas eu acho que sempre tem que respeitar essa individualidade. O pastor Sandro está aí com a gente, que é outro cara que acredita muito nisso, Sandro Gomes, a gente conversa muito sobre isso também. Acho que é esse perfil, nessa individualidade da igreja e não tentar botar um jugo, né, sobre as pessoas. Sabe o que eu ia dizer, Marcelo? Eu acho uma coisa muito legal do seu ministério, do jeito que você se relaciona com todos os pastores, que eu me lembro que a estratégia de como você desenvolve ministerialmente a IBG é sempre pautada nessa verdade de que aquilo que está dando certo na IBG não necessariamente tem que dar certo na sua comunidade. Exato. E eu te ouvi várias vezes, te ouvir dizendo isso é muito bacana, porque se nós compreendermos que uma determinada estratégia, que é benéfica para a igreja, né, ela precisa respeitar as características da comunidade, puxa, a gente vai ser muito mais bem-sucedido, né? Se é que a gente pode colocar muito mais bem-sucedido, mas a gente vai ser mais assertivo, né? Então eu queria dizer que essa é uma característica sua e eu louvo muito a Deus, viu? Louvo muito a Deus pela forma como você pensa dessa maneira, porque a IBG tem crescido, mas você tem dito, olha, tem crescido nessa comunidade por meio do ajuste de algumas estratégicas que não necessariamente, se você fizer igual, vai dar certo na sua. Então, essa troca, né? essa correspondência que nós estamos tendo agora na pandemia, do que está dando certo aí na sua igreja no retorno, e que eu possa utilizar é muito bom. Por exemplo, para o retorno aqui, eu conversei, por exemplo, com o pastor Carlito, que ele já tinha começado 3 semanas antes de mim. Conversei com o pastor da PIB de Mogi, né, que já tinha retornado também. Então, a troca de experiências, ela é muito importante. Eu acho que o extremo é assim,
eu também não quero ouvir mais ninguém. Que não é isso que você está Sim, dizendo. isso é perigoso. Esse é o outro extremo. Não, eu não quero saber de nenhuma estratégia também, não é legal. O legal é, eu vou buscar saber, eu vou perguntar, mas eu sei que muito provavelmente aquilo que está dando certo na igreja, que o Senhor está fazendo, não necessariamente tenha que dar certo desse mesmo jeito. Então, essa estratégia eu acho especial demais. Eu acho que tem que ter muito cuidado nessa coisa da receita pronta. Eu lembro quando eu vim para a IBG há pouco mais de 15 anos, eu me lembro até hoje que a turma da comissão, queridos, alguns nem tem uma mais com a gente, perguntaram, né? Na época a igreja estava num certo modelo de igreja, e aí eu vou acabar entregando, mas enfim. Aí perguntaram para mim, né, pastor, o senhor acredita na comissão de sucessão? Tanto que eu falei para minha esposa, não vamos convidar a gente para essa igreja nunca. Aí perguntaram, pastor, o senhor acredita em igreja com propósito? Eu lembro que a minha resposta foi, minha irmã, igreja sem propósito precisa fechar as portas. Porque uma igreja que não tenha propósito não deve existir. Então, e aí a turma riu, ficou meio assim, eu falei, gente, eu sei que vocês estão me perguntando, mas eu não acredito em modelo, eu acredito no modelo neotestamentário. Agora, ferramenta, igreja com propósito, igreja em célula, rede ministerial, são ferramentas. Agora, o que for ferramenta que se adequar dentro da visão que nós vamos construir para a nossa comunidade, ok, nós vamos usar. Mas eu acho, Marcão, que muita gente, muitos pastores, muitas igrejas têm sofrido por conta dessa não existe uma mágica, eu não acredito nisso, né? Uma receita mágica, uma coisa pronta. Se eu fizer isso na minha igreja, ela vai explodir, ela vai crescer, até porque é muito dinâmica, né? As circunstâncias mudam, as questões financeiras, de relacionamento, de perfil de liderança, o bairro onde você está inserido. Eu acho que muitos pastores, eu acredito muito nisso que você falou, porque eu acho que é lógico, que a gente quer dividir, a nossa visão é dividir o que Deus tem dado para nós de bom, inclusive o que nós temos errado. Eu costumo brincar que a gente, inclusive, fala as coisas ruins para que as pessoas cometam erros novos, né? Não cometam os erros que a gente cometeu. Porque a gente, eu falo, uma vez só as flores, né? Mas os bastidores, quer dizer, o que a gente quebra de pedra, as bobagens, os erros que a gente comete, o preço que a gente paga, às vezes, as pessoas às vezes não sabem. Eu acho que a visão, e eu tenho insistido nisso, para que os pastores, o que eu pelo menos faço, eu com o Carlito, o Roberto Silvado, o Ebenezer Bittencourt, até igrejas de fora, que a gente tem muita referência de igrejas. Então, eu brinco que tem até base bíblica para isso, né? Como é que você constrói uma visão ministerial? Você tem uma visão que Deus colocou no seu coração, princípios, agora você examina tudo, retém o que é bom. Você examina tudo, vai lendo, e aquilo que se encaixar como ferramenta, eu acho que é. Porque eu acho muito triste, né? A gente tem uma visão muito parecida de ministério, né? E eu olho, quer dizer, desde que a igreja botou ser humano, então eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, né? E me entristece às vezes, tipo, você não é que a gente trabalha com DNA por acaso aqui de Belo Horizonte, e aí outro dia alguém falou, mas você não é do Multiplique? Eu falei, não. Mas você é da onde? Eu falei, eu sou de Jesus, cara, eu sou do Novo Testamento, do Evangelho, não sou nem do DNA, nem sou do Multiplique, nem sou de Jesus. Isso é uma ferramenta, são amigos que eu me adequei. Agora, as pessoas às vezes ficam levantando bandeiras que não tem a ver com o Evangelho, né? Não sei se eu acho triste, eu acho que tem muita igreja sofrendo, muito pastor sofrendo, né? Enfim, porque eu acho que o Evangelho é muito mais simples, as ferramentas são boas, mas elas não são a essência do Evangelho, do ser igreja. Às vezes a gente é rotulado pela estratégia que está desenvolvendo, né? E é o que você está falando é verdade. Essa preservação da identidade do reino, do que a gente está desenvolvendo na comunidade é muito importante. De fato, nós pertencemos ao reino. E se aquela igreja está desenvolvendo, por exemplo, a visão de Saddleback, né? A igreja com propósito, ou o DNA, ou o MDA, né? Não importa. Essa igreja ela não pode ser identificada pela visão que ela desenvolve. Exato. Tem sempre que ser por Cristo. Eu concordo plenamente com você. É a igreja do Senhor Jesus que está lutando juntas, né, até a sua volta. Você sabe que, quando você estava falando, eu estava pensando numa coisa que é muito importante. Quantos anos você está na IBG, Marcelo? 15 anos. Fez 15 anos em outubro do ano passado. Está indo para 16. E a IBG, no seu histórico ministerial, ela é que número de igreja, de ministério? A segunda, a terceira que você pastoreou? A minha é o terceiro ministério. Como pastor titular, o segundo, mas é o terceiro ministério. Então, eu acredito que aquilo que eu vou falar, você vai concordar comigo. Eu tive 3 ministérios anteriores à IBAGE. E eu percebo hoje, é o meu ministério mais antigo, né? O maior de tempo. O meu também.
Eu percebi, Marcelo, que ministérios longos, eles são muito mais produtivos para a gente Exato. perceber a possibilidade de implantação de estratégias, sabe? Então, se algum pastor que está assistindo agora a gente, algum amigo, né, algum colega, e depois que vai assistir essa live, se eu pudesse dar um conselho que eu ouvi e que eu pensei, bem, vai chegar o meu momento, porque também tem isso. Às vezes, o que nós estamos aqui conversando é muito sério. Às vezes, um pastor está numa igreja e ele diz, não, será que é essa mesma que eu devo pastorear? Pode ser que para aquela comunidade, Deus tem um tempo para ele exercer. Né? Tanto eu quanto você temos ministérios anteriores. A gente não pode dizer que Deus errou ou que a gente errou. Né? Eu não concordo com isso. O Marcos Davi de hoje, pastoreando a Ibage, é fruto das experiências que viveu, que Deus permitiu viver na PIB de Suzano, em Moreira e em Taubaté. Um processo histórico de construção. Exato. Agora, eu não posso, de maneira alguma, deixar de dizer, sem dúvida, o meu ministério de 11 anos aqui na Ibage, ele é muito frutífero, porque a gente consegue ir plantando ao longo dos anos, né, Marcelo? Você com 15, por exemplo, está 4 anos na minha frente, então a gente tem credibilidade para dar alguns direcionamentos com a liderança, né? A gente viu crianças se tornarem jovens, a gente batizou, a gente apresentou bebê, casamos. Então, o que os pastores sempre me disseram, eu agora estou experimentando e eu reafirmo, de fato é uma verdade. Ministérios de longa data, eles têm uma maior projeção de implantação de novas estratégias e consolidação de visão. Acredito demais nisso, Marcão. Eu tenho vivido isso, possivelmente tem muita coisa em comum, né? O meu ministério mais longo também, né? Meu primeiro ministério foi de quase 3 anos, lá em Cachoeira de Itapemirim. Depois eu fiquei quase 6 em Perdizes, trabalhando lá dentro da equipe pastoral de Perdizes. E a minha vinda para cá, para a IBG, eu conheço a sua história, muito parecida com a sua da Ibage, a ideia de convicção, além da convicção do chamado de Deus, uma comunidade que queria construir uma visão e que acreditava na mesma visão, né? De construir uma história de longo prazo, de acertos e erros, disposta a pagar o preço, né, daquilo que é construir algo que... Porque, assim, eu digo para alguns colegas meus do ministério, né, eu particularmente, e aí alguns às vezes não entendem, eu não acredito em ministério de curto prazo. Eu sei que Deus tem ministérios itinerantes, enfim, mas eu acho que esses ministérios relevantes, e quando eu digo relevantes, no sentido de deixar algo consolidado. Né? Assim como tudo na vida, eu acho que o ministério pastoral, você não consegue deixar um legado, construir uma mudança permanente em 2, 3 anos. Até eu costumo brincar, dependendo do tamanho da igreja, 2, 3 anos você não sabe nem o nome das pessoas da igreja. Na verdade, eu há 15 aqui eu não sei, é porque a igreja vai crescendo numa dinâmica, chega a gente, mas eu acredito em ministérios de longo prazo. Os meus filhos, como os seus, né, cresceram, dos 16, 15 anos dos seus filhos, 11 anos deles foram passados aí, nós vamos mudando, a gente vai amadurecendo até no próprio ministério, né, com as dores, as marcas, e algumas coisas acabam facilitando. Eu brinco, um amigo meu que me falou isso, eu nunca mais me esqueci, né? Eu tenho como é que eu vou usar? Uma preocupação, enfim, talvez com uma geração nova, às vezes, que está chegando de pastores, que às vezes vai trabalhar, e um amigo meu dizia isso, ele dizia, Marcelo, sabe qual é o problema? Essa turma quer começar por onde a gente está terminando, né? Porque a turma às vezes vê a gente com agenda, a gente tem uma certa autonomia para tomar decisões, uma certa liberdade, até com a própria liderança da igreja. Quer dizer, eu estou há 25 anos na estrada, você é quase isso, há 11 aí na Ibage, há 15 aqui, nós não chegamos ontem. Então, esse processo de longo prazo dá essa liberdade de você implantar ideias, de fazer mudanças, de tomar decisões, e a credibilidade, como você falou, né? Credibilidade, e de fazer com que as pessoas acreditem. As pessoas sabem quem a gente é. E a gente também conhece a igreja, de certa forma, isso ajuda demais, né? Evita desgastes, que a gente até viveu no começo. Eu acho que no início do ministério, nas 2 primeiras igrejas que eu pastorei em um curtíssimo tempo, elas foram muito complacentes comigo, muito compassivas, porque eu cometi erros e a igreja teve uma misericórdia, que é o que você está dizendo. Depois de 11 anos, a igreja sabe que nós sabe da nossa integridade, sabe do nosso comprometimento, né? Então, a gente erra, a gente ainda erra, né, Marcelo? Mas a gente recebe um reconhecimento de graça
que para mim tem sido muito significativo. Eu estou muito feliz exercendo hoje o meu ministério, mas como você disse, ele não é sem dores, sem lutas, sem cicatrizes. Erra quem diz que o ministério pastoral realmente não tem as suas fragilidades, não tem as suas marcas, né? A gente tanto apresenta, mas a gente sepulta pessoas queridas também, né? A gente tem um círculo de pessoas que visitam a nossa comunidade e depois elas saem. Então, essas coisas, elas são bem difíceis, né? Eu não sei você na pandemia, mas nessa pandemia, eu participei de 4 funerais. Então, tem essas coisas, né, que fazem que forjam o nosso ministério, né, na dor, né? Então, o que você está dizendo é muita verdade, eu concordo. Se a gente puder escolher pelo ministério longo, ele vai ser mais frutífero, sem dúvida nenhuma. Eu acho, Marcão, a Daniela está dizendo aqui, né, que é um aprendizado contínuo, com certeza, né? Um aprendizado contínuo, é uma escola, você falou da pandemia, né? Nessa pandemia, por exemplo, eu fiz algo que eu nunca fiz, né, em 25 anos de Ministério Pastoral. Eu já tinha ido reconhecer corpo, ajudado em funeral, enfim, mas eu tive que fazer uma querida nossa que faleceu. Quando ela faleceu, ela sozinha, viúva, um filho mora nos Estados Unidos e o outro estava enterrado com Covid. E ela faleceu de Covid. Então, o filho dos Estados Unidos entrando em contato comigo, eu tive que fazer reconhecimento do corpo, liberação do corpo de hospital, comprar caixão, quer dizer, algo que eu brinco com a turma, né? Não ensino isso para a gente no seminário, né? Não tem uma matéria sobre isso, não tem uma disciplina, né? A escola do ministério, da vida, do pastoreio, que vai forjando a gente, isso vai forjando o nosso coração, vai deixando a gente mais dependente de Deus, né? E eu olho quando eu olho para isso, eu vejo muito Jesus, né? Eu vejo, porque Jesus 3 anos, ok, mas foram 3 anos intensos, literalmente 24 horas por dia, né? E eu vejo Jesus nos ensinando isso, essa coisa passional. Eu vejo você muito com esse jeitão também, né? De viver intensamente as dores. Ele estava na casa de Maria e Lázaro, lá comendo bolo de fubá, tomando café. Ele estava no casamento, no meio da festa, e eu, inclusive, até recomendei nas minhas redes sociais essa série de Chosen, né? Que eu achei fantástico, assim, é esse Jesus que eu acredito, esse plenamente homem, é o cara que viveu intensamente as alegrias e as dores da humanidade, que conseguiu amar as pessoas até o fim. Eu acho que o ministério pastoral é tentar aprender com Jesus, apesar das nossas limitações, que dá para fazer diferença, dá para amá-lo, dá para conviver com Judas Iscariotes, com Pedro, que é intenso e meio pilantra, assim, querendo se dar bem, mas tem um coração leal, com a Maria Madalena, que tem uma história fantástica, o Tomé, que é meio barro, meio tijolo, e amar esses caras até o fim. Eu, particularmente, acho o ministério apaixonante, porque eu olho para Jesus, né, e vejo Jesus como esse camarada que amava o que fazia, apesar das dores, né, e ele se realizava nisso. Você sabe que ver Cristo sendo formado nas pessoas, né, ver aquela pessoa que tinha uma certa dificuldade na vida, desorientada, sem expectativa, e ela encontra Cristo, e aí vê ao longo dos anos, depois do discipulado, ver Cristo sendo formado na vida dela, isso não tem preço, não. Então, eu já refleti muito sobre de onde Deus me tirou. Eu sempre digo, eu não sei para onde Deus está me levando, mas eu sempre me lembro de onde Deus me tirou. E Deus me tirou de cima do telhado, quando eu não tinha sentido nenhuma para a vida, e me deu propósito, e me deu a oportunidade de ver pessoas conhecendo o seu Filho Jesus, se convertendo a Ele e tendo uma vida completamente transformada. Eu me lembro que eu estava na tua igreja, pregando, e aí você contou uma história de alguém da comunidade que Deus arrancou do meio do tráfico. Eu me lembro de você contando e eu me emocionei muito. Falei, Senhor, como Tu és maravilhoso, né? Como para nós, pastores, é lindo ver a Tua obra, né? E nós temos esse privilégio, né, Marcelo? A Dani ela é membro aqui da IBAGE. E ela tá falando aqui sobre a série de Chosen, né? Que é a história de Jesus. E ela falou uma coisa muito interessante. Tá a Rosângela aqui, tá a Joyce. Eu vi o Felipe Queres também. Gente muito querida para mim. E, cara, que eu amo demais. Existe uma perspectiva, Marcelo, que eu queria entrar para você. Você que está conversando comigo, mas eu queria te empurrar uma coisa que você tocou. Bate-papo.
mas que seria tão legal se a gente tocasse aqui, Marcelo. A Daniela está falando assim. A Dani falou, pastores são bênçãos, mas também precisam ser cuidados. Uma das características que eu percebo em você como meu amigo é que você acredita, e eu também acredito, que pastores precisam ter um círculo de amizade, né? Um círculo onde ele possa ouvir, ser confrontado, conversar, rasgar o coração. E eu acredito muito nisso que a Daniela está falando, que nós pastores tanto ensinamos e tanto aconselhamos os membros a procurarem cuidado, a não se isolarem, não se esconderem, não reservarem sentimentos, que às vezes nós esquecemos que nós também precisamos fazer isso, né, Marcelo? Verdade. Eu acho, Marcão, que isso é fundamental. Uma das coisas que Deus tem me ensinado na caminhada, eu gosto muito dessa frase, né, que o reino de Deus é o reino de amigos, porque eu acho, e aí falando do Ministério Pastoral especificamente, eu acho que é impossível sobreviver de forma saudável no ministério se você não tem amigos. E amigos nessa perspectiva que a gente tem, eu, você, o Grulha, né, o Robinho, outros que a gente pode citar, o Andrezinho Santana, lá de Itaquera, enfim, outros, né, alguns que são comuns e outros que são do nosso ciclo, que a gente pode sentar, tomar um café, abrir o coração, expor as nossas fraquezas, porque eu acho que a hora que a gente perde, como pastor, a perspectiva da nossa humanidade, né, eu acho que o ministério se torna um fardo muito grande. Né? E qual é o problema, na minha visão? Você cria um personagem. Você acaba criando um personagem que não é real. Né? Que não é real e, assim, eu costumo sempre dizer para todo mundo, o dia que eu perder a consciência da minha humanidade, eu falo que Deus puxa o meu tapete e me bota no meu lugar onde eu deveria estar. Né? Como você falou, eu sei de onde Deus me tirou, eu sei quem eu sou, do bom, mas principalmente do ruim, das minhas mazelas, minhas dores, meus pecados, minhas lutas. E eu preciso de gente que olhe por mim, que eu abra o coração e que eu não precise representar. Eu costumo brincar, o que eu sou em cima do púlpito, brincar não, fala a verdade, eu sou fora, mas tem coisa eu não vou sair falando da minha vida para todo mundo. Então, tem coisas, eu acho que todo ser humano precisa disso, mas eu acho que alguns pastores acabam adoecendo porque criam esse mito da perfeição. Né? Criam esse mito de que... Eu lembro que eu não sei se você ouviu isso, mas quando eu era seminarista, essa frase marcou. Um pregador foi lá no culto, na capela, e ele falou, que para mim é uma bobagem, graças a Deus eu não acreditei, ele disse assim, não, o pastor não pode ter amigos. Eu lembro que eu era garoto, tinha 20 e poucos anos, eu falei, cara, como assim? Que loucura é essa, um cara que não pode ter amigos? Aí eu louvo a Deus porque ao longo do ministério, Deus tem me dado amigos muito queridos, tanto pastores como alguns até membros da igreja. Eu tenho gente querida na minha comunidade que são meus amigos. Posso citar aqui um que todo mundo sabe, eu falo sempre que é o Paulo Lima, que eu chamo de pai, dou benção. Eu não tive, por conta dessa história parecida com a sua, eu não tive esse referencial. Nesses 15 anos, Deus me deu o Paulo, que é essa pessoa que não só cuida, até me emociona em falar, porque, cara, é o cara que, sabe, antecipa. É o cara que, eu sou pastor dele, é um cara que tem 70 e poucos anos, me trata com respeito, que me constrange, mas tem que chegar e dizer, vamos tomar café, eu acho que você está errado. Ou dizer assim, o que você está precisando? Então, cara, eu abro meu coração, ele sabe dos meus medos. Eu não perco, isso não me faz perder a autoridade, pelo contrário. Então, eu acho que é uma questão de sobrevivência, assim como amigos, como a gente tem uns aos outros, mas dentro da própria comunidade, pessoas que tenham mais caminhada, tenham vida, a gente temente a Deus, né? Eu acho que a gente vê isso na própria Bíblia. O Paulo, com o Barnabé dele lá, é o cara que não tinha o conhecimento teológico do Paulo, mas era o cara que abraçou Paulo, que cuidava do Paulo, que arrastava ele para lá e para cá, e mesmo no momento dos conflitos, ele entrava em rota de colisão com o Paulo. Tá bom, acho que nós vamos separar lá na frente e reconcilia. Eu acho que é uma questão de sobrevivência, sabe, para o ministério pastoral. Ter amigos, eu acho que o pastor que não tem amigos, até o pastorzão querido, daqui é o Cláudio, né, que está aqui, que é pastor, que é aqui da Claudião da primeira igreja de Ermelino. Né? Ministério sem amigos é caminho para o suicídio. Eu acredito mesmo, eu acredito nisso. Edgar Barata também está aqui, um outro amigo querido, né? E é caminho para o suicídio mesmo. Edgarzão é querido nosso também. Né? Então, são amigos assim que a gente divide. E não é só suicídio literal, às vezes é suicídio ministerial, suicídio do casamento, né? O suicídio emocional, enfim. Né? Então, eu acho que é suicídio. Você sabe que, ouvindo você, eu acho que era importante para aqueles que nos acompanham. Eu não acredito, e você também acabou de citar, às vezes a gente cria um personagem, mas a gente tem que se lembrar das nossas referências bíblicas. Jesus, ele não tem nenhum receio de demonstrar que ele tem fome, que ele tem sede, que ele se sentiu decepcionado.
eu me lembro de uma aula do seminário sobre uma exegese do beijo de Judas, aquela demonstração de Jesus, de uma decepção na alma. Você trai o filho do homem com um beijo. A decepção de Jesus com Tomé, né? Ele ressurreto. Então, isso faz parte da humanidade, né? Você se lembra de Paulo reconhecendo as falhas dele, dos pecadores eu sou o principal. Apóstolo Pedro reconhecendo o erro dele de exigir que os gentios fossem circuncidados. Então, a gente tem referências, Marcelão. Eu não sei por que a gente vai para o ministério e a gente veste uma capa de intocabilidade, sabe? Como se a gente... Sim. E às vezes os membros da igreja, eles ficam pensando, não, eu acho que o pastor não tem problema. Puxa, nós temos sim. Verdade. Nós temos problemas. A gente cria, às vezes, a expectativa deles disso errada, né? Exato. Infelizmente. Porque eu acho importante que a igreja saiba que nós somos, sim, pessoas que o Senhor chamou, somos servos de Deus. Poxa, mas nós somos de carne e osso, né? Eu, por exemplo, eu vivo ainda meus dilemas familiares, né? Você também. Nós temos uma história. Nós ainda sangramos. Nós temos filhos. Então, eu sempre vejo assim algumas pessoas. Eu digo ao Senhor, aproxima alguém que se torne amigo, porque eu tenho amigos muito próximos. Você tem o Paulo Lima. Eu tenho também pessoas da comunidade que eu pastorei que são muito amigas. E eles dão um toque, eles me ajudam. E eu posso chorar. Às vezes eu choro do púlpito mesmo, porque eu sou igual a você. Eu também sou chorão. Eu não tenho problema de demonstrar minhas emoções, sabe? Eu me lembro, Marcelo, que quando o meu filho, com 12 anos, ele foi hospitalizado com diabetes tipo 1, ele ficou internado e eu me lembro que eu vim pregar. Eu poderia ter passado a bola, mas eu cumpri o meu horário no hospital e aí eu vim pregar. E eu vim pregar e esse sermão ainda está na internet. Eu rasguei o meu coração de como eu me sentia. Então, a gente não precisa, de maneira alguma, acreditar que a exposição dos nossos sentimentos seja uma fraqueza. Sabe, alguém disse isso e alguns acreditaram. E eu concordo plenamente com você. Não é, e não é errado, não é fraqueza a gente poder ter amigos que nos cercam e poder abrir a alma e rasgar o coração, podendo contar com as orações, com apoio, né? Eu, por exemplo, tenho o Edgar, tenho você, tenho o André, tenho o Robinho, tenho o Pércio. Eu tenho tanta gente que caminha comigo, Hildo, Fernando. Eu tenho os pastores da equipe pastoral, Fernando Félix, Ézio, Vânios. Então, isso é tão importante, a gente poder ter gente para poder abrir o coração e poder contar com um apoio, né? Eu acho que isso é muito legal, né? Aqui nas nossas reuniões de ministério, né? O Flávio e a Ana, que são os pastores que trabalham com a gente tem nas nossas reuniões ministeriais, no primeiro momento a gente gasta um bom tempo isso em oração, em abrir um coração, chorar juntos. Eu acho que isso faz uma diferença muito grande, né? Na caminhada. E aí você falou, né? Tem gente que alguém falou isso de pastor não podia ter fraquezas e alguém acreditou, né? Eu acho que as pessoas, os pastores, precisam, os líderes de uma forma geral, escolher se vão dar ouvidos a isso ou ouvidos por Deus que nos chamou e disse que o poder dele se aperfeiçoa em nós é nas nossas fraquezas, né? É nessa hora, e eu vivi uma experiência parecida com você, quando eu vim para a IBG, tinha acabado, ia tomar posse ainda, e o Lucas, novinho, recém-nascido, foi internado com 15 dias de vida, ficou 17 na UTI, e eu lembro que eu saía da UTI do hospital, deixava a Cláudia lá, vinha esse senso de compromisso, até porque eu não tinha o que fazer lá, né? Assim, eu tinha um compromisso aqui, a Cláudia ficava lá, e vinha, eu lembro que eu chorava o culto todo. E aí eles conduziam, eu subia só para pregar. E até hoje tem pessoas da comunidade que se lembram disso. Isso marcou a trajetória de perceber, assim, gente, eu sou humano, meu filho está numa UTI. Né? Eu brinco, né? Digo para as pessoas, cara, o pastor entra em fila de banco, o pastor se chateia com a esposa com ele, às vezes se decepciona com os filhos às vezes fica bravo, a gente tem dívida para pagar, a gente enfim, tem tristezas, decepções. Eu acho que se Jesus lidou com isso, né? E aí eu volto, né? Acho que como você deu o exemplo, Jesus, Paulo, né? E assim, eu acho que a gente tem que tirar essa... eu acho que é muito mais leve, como no ministério, na liderança, de uma forma geral, e quem está vendo a gente nesse bate-papo, né, eu digo que eu ainda sou pastor, ainda estou no ministério, porque eu consigo ser quem eu sou de verdade.
nas minhas virtudes e nas minhas fraquezas. Inclusive, as pessoas sabem, às vezes, não adianta, a gente cria uma falsa expectativa, às vezes. E aí eu acho, só para a gente vai para os 10 minutos finais, eu queria que você falasse um pouquinho disso. Às vezes, os líderes são responsáveis, né? Criam uma expectativa, as pessoas cobram uma perfeição, mas às vezes é o próprio líder que cria essa expectativa nas pessoas, né? Cria a expectativa de perfeição, ele não chora, nos decepciona, não se entristece. Eu acho que a gente tem que ter muito cuidado. Viver a nossa humanidade intensamente, eu acho que é muito mais leve. Tempo, né? Pastoreando como você, a gente acaba construindo e solidificando essa imagem, né, de que pastores também precisam ser cuidados. Quem escreveu aqui foi a Rosângela, e a Rosângela é como se fosse uma mãe para mim, né? A Rosângela é uma dessas pessoas da IBAGE que oram pelos pastores, que amparam os pastores, né, como a Daniele também. E esse tipo de cuidado, ou seja, ele é construído, Marcelo, através do púlpito, sim, através das relações que nós temos de poder estar com o outro na sua dor e aí receber o mesmo amor de quando a gente está na nossa dor também. Como você disse, eu acho que você foi muito certeiro, Marcelo. A gente lida com toda a problemática que qualquer outro membro da igreja. E a única diferença é que a gente recebeu a função reconhecida pela igreja de conduzi-la. Mas a gente não é especial da parte de Deus, no sentido de não viver as experiências do outro. E aí eu quero contar uma experiência para você que eu vivi. Eu me lembro que no meu segundo ministério, uma igreja bem pequena, tinha 37 membros, só tínhamos 5 membros que tinham carros. E um desses membros, durante o culto, o carro dele foi roubado. Aí eu fui tentar consolar. Mas eu mal tinha carro. Então eu fui consolar e disse: pastor, você sabe o que é isso, pastor? Você sabe o que é ter um carro roubado? E eu falei: nossa, eu não sei. Era o meu primeiro ministério, imagina, menino. Eu falei: não, eu não sei. Então você não sabe o que eu estou enfrentando. E eu achei aquilo tão interessante, Marcelo. Novo ainda, fui para minha casa. O irmão, depois de uma semana, conseguiu recuperar o carro. Mas eu falei assim: puxa, é verdade. Às vezes nós criamos uma expectativa de que o outro só vai entender a nossa dor se ela viver a mesma experiência. Isso também não é uma verdade. Porque Cristo não viveu todas as experiências humanas. Cristo não foi casado. Cristo não teve filhos. Isso não impediu de chorar perto do túmulo de Lázaro, diante da dor de Marta e Maria pela perda do irmão. Então, se nós entendermos isso, que é possível chorar, né? A compaixão não exige que você tenha a mesma história, que você tenha vivido a mesma circunstância. A compaixão, ela transcende, né? Ela extrapola isso, né? Aí eu acho muito significativo isso, que a gente compreenda que, às vezes, a construção dessa imagem de super-herói, de que não... O Tiago tem até uma música linda demais, ele já deve ter sou apaixonado umas por 3.000 vezes nessa live. O Tiago deve ter cantado umas 3.000 vezes essa canção, porque eu vi as pessoas pedindo. Que a gente queria ser um super-herói. A gente queria ter asas para voar por sobre os sofrimentos, mas a gente não consegue. A ideia máxima de Cristo é que ele viva a sua vida através de cada um de nós. E a vida que Cristo viveu foi uma vida de identificação com a dor do próximo, com a dor do semelhante. Então, quando Jesus vive a sua vida através de nós, como pastores, como membros da comunidade, então, de fato, nós somos pessoas realizadas no reino de Deus. É assim mais ou menos que eu percebo essa realidade que a gente está vivendo. Cara, acredito demais nisso. Assino embaixo tudo que você falou. Eu vivi isso no começo do meu ministério, né? Eu lembro, eu era solteiro, né? Quando eu fui consagrado no ministério, eu estava noivo da Cláudia, fiquei 1 ano e pouco ainda. E eu lembro que alguém perguntou: como é que você vai aconselhar casais se você não é casado? E eu lembro, né? E foi Deus mesmo, junto com a meu jeitão de ser, a coisa da juventude, foi da mesma forma que eu vou aconselhar alguém com câncer sem nunca ter tido câncer. Quer dizer, eu não tenho que ter vivido a experiência, né? É sentir a dor do outro
né? E aí a gente volta no começo da nossa conversa, não tem uma resposta pronta, né? É vivenciar, chorar, né? E se permitir ser usado por Deus, pelo Espírito Santo, para trazer uma palavra, e às vezes não ter palavra. Já teve momentos, situações que a única coisa que eu fiz foi sentar do lado, chorar junto e dizer: eu não tenho uma resposta pronta, mas eu sei que Deus está aqui, e eu estou aqui, eu vou estar aqui. Então, eu acho que é muito isso. O Elias Luiz, que é um outro paizão querido, amigo querido, que a gente ganhou aqui da comunidade, está aqui. O pastor não é um robô, é um ser humano normal como qualquer um de nós. A única diferença é que ele tem um chamado de Deus especial, né? Uma vocação especial para o pastorado, para o ministério. O Elias é alguém que caminha com a gente aqui. Tem a Mabel Miranda está aqui com a gente também, querida. Ô, Mabel. Ela disse: Mabel é muito querida nossa aqui. Eu perdi aqui o texto, a vivência. A pastora Mabel, não é isso? É ela mesma. Se eu não me engano, é ela mesma. Situações as quais não vivenciamos. Tem a ver com empatia, exatamente. Eu acho que quando a gente é capaz de sentir a dor do outro, isso vale para o ministério pastoral, vale para qualquer cristão, né? Às vezes as pessoas dizem: eu não sei o que eu vou dizer. Você não tem que saber, você tem que sentir. Está disposto a sentir. E às vezes o silêncio é aquilo que vai falar mais alto. É empatia, é chorar junto, é estar disponível. Eu vejo muito isso. E eu vejo isso no texto lá da morte de Lázaro, né? Primeiro, quando o evangelista narra isso, a primeira coisa que Jesus faz, ele não tem uma resposta. Olha, ele diz: quando ele vê Lázaro, Jesus chorou. E eu acho que isso é uma lição grande para nós. Ele não falou, não veio com o discurso pronto. Antes de fazer milagre, qualquer coisa, ele chora. Ele sente a dor deles. Meu amigo, 4 minutos nós temos aí para terminar. Eu queria que você deixasse uma palavra aí final do coração de Deus. Bom demais receber você aqui. Voa, o tempo voa. Quando a conversa é boa, quando o papo é bom. Eu quero agradecer você por estar aqui com a gente, mas eu queria deixar você à vontade para deixar para esse povo que está com a gente, que vai assistir esse Sala de Visitas no @ Marcelo Santos Oficial lá no YouTube, vai ficar gravado, enfim, algo do coração de Deus para essa turma. Já te agradecendo por esse tempo tão especial, cara, especial demais. Marcelo, eu sempre rasgo seda. É um prazer enorme também estar com você, amigo. E que Deus confirme sempre o seu ministério. Que Deus abençoe a Cláudia, as crianças, que 19 anos, né? Deus abençoe toda a equipe da IBG também. Eu queria só ler uma devocional que é do ano passado, mas ela é tão preciosa, porque tudo que nós falamos aqui, eu acho que tem a ver com isso. Se você me permitir. Por favor, vamos fechar com você. 3 minutos, 3 minutos finais são seus. Você conhece a minha história? Aí é baseado em Salmo 132, versículo 1. Ó Senhor, lembre-se de mim e de todas as humilhações por que passei. São palavras do rei Davi. Todos nós temos uma história para contar, mas nem sempre temos ouvidos para nos ouvir. Guardamos no peito memórias de tempos de dor, de perseguição, de difamação. Abrigamos na mente decepções, angústias e lamentos. Mas as pessoas nem sempre leem a nossa história, porque ela faz parte do passado. Geralmente somos avaliados pelo presente. Ninguém se interessa por quem seremos e muito menos por quem fomos. Mas se você quiser conhecer realmente uma pessoa, ouça a sua história. Procure saber como foi a sua infância e adolescência. Pergunte sobre medos e alegrias daquela fase da vida. Quando o rei Davi escreveu esse salmo, ele já era rei, mas nem sempre foi assim. As pessoas que olhavam para ele o admiravam no presente, mas não conseguiam enxergar os desertos pelos quais ele passou para chegar ao trono. Davi sofreu inúmeras humilhações. O filho de Jessé habitou em cavernas, passou necessidades, sofreu perseguição injusta. Que bom é saber que Deus conhece a nossa história de vida. Que bom falar com alguém que nos viu nas noites frias, viu as lágrimas rolarem dos olhos, nos viu no silêncio da solidão. Ele conhece todas as nossas humilhações. Que bênção! Nossas humilhações são testemunhadas por Ele e a nossa alegria é garantida nele. Deus sabe o que você está vivendo neste momento. Assegure-se em seu amor e em sua constante, fiel e companhia graciosa. Então essa é a palavra que eu queria deixar para todos que nos acompanham aí. Que Deus abençoe a história de cada um. É o meu desejo e sei que é o desejo também do meu querido amigo, pastor Marcelo Santos. Amém, meu amigo, demais. Fechou com chave de ouro esse texto, preparado por Deus para fechar. E como eu digo, Sala de Visita não tem um roteiro, né? Nós conversamos aqui, a coisa fluiu para essa direção e Deus te abençoe, viu? Você que esteve com a gente também, obrigado pela sua presença.
vai estar daqui a pouco no Instagram e depois no YouTube oficial, Marcelo Santos Oficial. Marcão, um abraço na família, na imagem querida. Ansioso para poder dividir um café na padaria com você logo, logo em breve, se Deus permitir, viu? Um beijo no coração. Obrigado pelo seu carinho. Deus proteja.